Salmo 110 diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Uau! Esse texto fala de vitória, fala do reino e do sacerdócio do Messias. O versículo 1, então, pode ser entendido assim: Disse o Senhor. A palavra o Senhor é uma referência a Deus. Depois, ao meu, quem está falando aí é Davi, ele quem escreveu este salmo. Ao meu Senhor. A palavra Senhor, a segunda vez que aparece a palavra Senhor, é uma referência ao Messias. É como se Davi, então, tivesse a consciência de que Deus e o Messias coordenavam a sua vida. A Bíblia de Andrews diz: este é um salmo real, ou seja, é um salmo messiânico. E ela comenta o seguinte sobre essa questão aqui de Davi, dizendo: o Senhor fala ao meu Senhor. Ela diz assim: o Pai Celestial fala a Davi sobre o Messias divino e a sua entronização. A ênfase está no relacionamento direto entre o Senhor e o Messias. O oráculo, no caso Salmo 110, ele subentende que o rei Davi reconhecia duas pessoas divinas acima dele: Deus o Pai e o outro Senhor, ou seja, o Messias a quem ele servia. Então, Deus o Pai e o Messias. Ele não só servia o Messias, mas ele aguardava pelo Messias. O Salmo 110 é significativo porque ele também é o salmo mais citado no Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, ele é citado nos seguintes versos: Mateus 22, 43 a 45, Mateus 12, 36 e 37, Lucas 20, do versículo 42 até o 44, Atos 2, versículos 34 a 36, depois Atos 7, 55 e 56, Romanos 8, 34, Hebreus 1, versículo 13, e também o capítulo 5 e versículos 6 a 10, Hebreus também 7, 11 a 28, 8, 1, 10, 12 e o 13, 10, 12 e 13 e o 12, 2. Todos esses versículos, eles citam o Salmo 110. De maneira especial, eu vou citar para você agora o versículo 4. O versículo 4, como nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante que, quando o texto diz que o Senhor não se arrependerá, é no sentido de que Deus não muda. Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. E então apresenta Melquisedeque. Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, Melquisedeque é apresentado de uma forma diferente, de uma forma até sublime. Vamos ver o que está escrito ali então? Hebreus, no capítulo 7. Vamos lá, eu vou ler bem aqui e você pode abrir a sua Bíblia também. Diz o texto: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. E no verso 3 diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias nem de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Há uma grande discussão sobre quem seria Melquisedeque, alguém sublime,
alguém fora do normal, que não teve nem começo de dias, nem começo nem fim de dias, nem pai nem mãe? Como é que é essa história? Na verdade, é que não se encontra na história a genealogia de Melquisedeque, nenhum registro sobre seus pais, sua mãe, seu pai e sua mãe. Então, o autor de Hebreus pega a figura de Melquisedeque, que era um homem de Deus, para ilustrar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No comentário da Bíblia de Andrews, nós lemos assim: citado e aplicado por Jesus Cristo em Hebreus 7, Melquisedeque exercia duplo papel, rei e sacerdote. Foi por isso um tipo adequado do Messias. Interessante, um tipo adequado do Messias, sobre a união de rei e sacerdote em uma só pessoa. Muito embora Davi e Salomão às vezes desempenhassem atividades sacerdotais ligadas à adoração, eles nunca foram chamados de sacerdote. Então Melquisedeque, ele aqui, é como se fosse um tipo, um modelo, um exemplo de Jesus. Jesus, aquele que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Ele morreu na terra, na cruz do Calvário, como um ser humano, para nos salvar. Então, o Salmo 110, ele apresenta Jesus como o Messias, o Salvador, o Redentor, aquele que nos transforma, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, o Redentor. Então, a grande pergunta que podemos fazer hoje, ao ler o Salmo 110, é: não deveríamos nós sermos gratos a Deus? O versículo 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Jesus Cristo envia libertação. Jesus Cristo envia liberdade. Ele nos transforma a cada dia. E eu quero orar a Ele agora, então, entregando a minha vida, entregando tudo que eu sou, tudo que eu tenho, mas eu quero orar por você também, porque você foi chamado pelo Senhor para entregar a sua vida a esse Jesus Cristo Todo-Poderoso. Podemos orar? Vamos fechar as nossas mãos, vou botar aqui minha caneta, meu destaca-texto aqui, vou fechar as minhas mãos e eu quero convidar você para fazer o mesmo agora. E fechar os nossos olhos também, para juntos nós clamarmos ao Senhor. Bondoso Deus, assim como Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo, nós também queremos, através da nossa vida, tudo que fazemos ou falamos, representar Jesus. Representar Jesus para as pessoas que ainda não te conhecem. Muitas que não lerão nunca a Bíblia vão ler a nossa vida. Portanto, que nossa vida possa refletir Jesus em tudo aquilo que formos e fizermos. Por isso agora eu quero orar pelos meus amigos que oram comigo, pedindo a tua bênção sobre eles, para que Cristo seja o Messias poderoso, vivo e real na vida de cada um deles. É em nome dele que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Jesus seja a sua principal companhia hoje, seu caminho mais bonito. Tenha um bom dia e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.